Olá, meus amigos, estamos de volta. Este é o Futebol em Rede, programa diário, segunda a sexta, com temas polêmicos envolvendo futebol. Aqui nós debatemos esses temas e você pode participar também. Vá aí no descritivo do programa, dê sua opinião, Embaixo. faça seu comentário, que a gente lembra de vocês. Por exemplo, o tal do Wolf, ele não está muito satisfeito com o Corinthians, diz que o Luxemburgo é ultrapassado, que até uma formiga sabe disso, e está chorando muito a saída do Roger Guedes, e diz também que a defesa do Corinthians não é tão confiável assim. Já o Joel Silva, esse diz que o Santos é o grande problema, e ele comenta o assunto Paquetá, que discutimos no outro programa, diz que é ridículo um jogador de futebol se meter a ganhar troquinhos em jogos de azar. É patético. E diz também que o Rueda não aceitou Luxemburgo nem Dorival Júnior, que se ofereceram ao Santos. Que coisa, hein? O El Cangre, que a gente não sabe, parece que não é brasileiro, diz que o Santos não ia ganhar de jeito nenhum do Grêmio, porque o Grêmio é muito melhor e que essa história de Santistas são tudo viúva do Robinho e do Neymar. O El Cangre caiu do cavalo. E o Veia Metal, outro que está seguindo a gente no programa, fez elogios aos velhinhos. Muito obrigado. Que beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você acompanhe o nosso programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que traz o tema polêmico do programa de hoje. Nem tão polêmico assim, mas é um tema discutível. Aliás, boa semana para todos vocês que estão nos vendo mais uma vez. Começamos mais uma semana, está passando rápido o ano, Seroli. Meu Deus, que coisa. É por isso que a gente vai ficando velhinho, né? O tempo passa devagar, mas é muito rápido. E E a faça como poupança Bahia. Bamerinos continua numa boa, né? É verdade. A poupança Palmeiras até acabou já, né? Para você ter Já, uma ideia. para você ter uma Acabou faz ideia, o tempo. tempo passou tão rápido que até a poupança Bamerinos não está na boa. E o dono do Bamerinos também já faleceu. Faz parte, faz parte. A vida é assim mesmo. Gente, aliás, faça como esses amigos nossos que participaram, dê likes, se inscreva no programa, faça boas ações ajudando os velhinhos daqui da internet, no futebol em Aliás, rede. Quartarolo, só um adendo. Não consegui pegar o nome, porque enquanto o programa estava no ar, um rapaz da Espanha escreveu dizendo do local onde que estava escrevendo e tal, só que infelizmente ele colocou no chat. Aí eu não tenho mais acesso ao chat quando acaba o programa. Mas como eu li rapidamente, estamos sendo acompanhados também por espanhóis na Espanha. Um abraço a ele, boa sorte para todo o povo espanhol. Bom, o tema hoje, meu caro Fábio Seródio, uma rodada do Campeonato Brasileiro, começando o segundo turno, alguns resultados surpreendentes aconteceram, mas o Corinthians do Vanderlei, do Pô Fechou, até E outro dia dizia que a prioridade não era a Copa Sul-Americana. Depois da eliminação da Copa do Brasil, e eu acho que o Corinthians chegou longe na Copa do Brasil, foi a semifinal contra o São Paulo, ganhou dinheiro, né? Time que há um mês e pouco a gente não apostaria nisso. O Luxemburgo fez lá uns ajustes, agora está sendo criticado por outros. Mas e aí, Seródio? A Sul-Americana passou a ser a salvação do ano do técnico Luxemburgo e do Corinthians? olha, se o Luxemburgo pensa em levantar algum troféu, é o caminho. Eu acho até que o Corinthians e o próprio Vanderlei Luxemburgo sonharam alto demais com a Copa do Brasil. Não que poderia chegar numa final? Eventualmente poderia, conseguiu vencer o primeiro jogo, acabou sendo eliminado, mas era muito difícil achar que o Corinthians chegaria numa condição de brigar pelo título na Copa do Brasil. Mesmo o Flamengo fazendo de tudo para perder a Copa do Brasil. Achava muito difícil, achava um sonho muito alto. Já a Copa Sul-Americana, o caminho não é tão plano. Vai pegar o Estudiantes. Primeiro jogo nessa terça-feira, na casa do Corinthians, Estudiantes que não fez um ótimo campeonato na Argentina, estreou na Copa Argentina com derrota, teve problemas com a sua própria torcida antes da estreia da Copa Argentina, mas é um adversário de tradição e o Corinthians terá que fazer o papel que lhe cabe, arrancar o principal resultado dessa disputa jogando em casa contra Estudiantes. Uma questão de
ser a salvação, mas é um caminho pelas pedras para chegar a algum título, alguma coisa assim. Porque no brasileiro, Quartarolo, sinto muito. No brasileiro, Cerote, se a gente analisar o empate lá em Belo Horizonte em cima da hora, aliás, parabéns ao Mosquito, né? Depois de 300 dias, volta e volta, volta querendo o jogo, volta Foi um com mosquito coragem. na sopa do Cruzeiro. A Raposa achou que estava levando, o Mosquito chegou e picou, né? E foi em cima da hora, 50 e poucos minutos de jogo, com acréscimo, é claro, né? Mas foi muito legal, né? A emoção do Mosquito, do Gustavo Mosquito, né? Mas a gente conhece como Mosquito. E que era um jogador que a gente não acreditava muito quando chegou e deu bons resultados em vários jogos, ajudou o Corinthians em muitos momentos. E talvez possa voltar a ajudar agora. A gente, é claro que ainda vem a entrar em ritmo, entrar em forma, tudo aquilo, mas, poxa, muito legal, muito legal. O futebol apresenta, de vez em quando, essas lutas, essas superações, e foi muito legal para ele ter feito o gol. Agora, o problema também no brasileiro é que tem que ganhar pontos no brasileiro. O Corinthians está muito atrás. A campanha do brasileiro não é boa, não. Para você ter uma ideia, o Santos, que está ridículo, tem só 3 pontos a menos que o Corinthians. Tá certo que o Corinthians tem um jogo a menos, aquele contra o América, que é jogo para vencer. Contra o Grêmio. Ainda, aliás, contra o Grêmio. Quem que joga com o América que ficou sem Vasco. jogo? O Vasco. Vasco. Desculpa. E aí os dois se matam. Contra o Grêmio. Mas é jogo do primeiro turno ainda. Quer dizer, o Corinthians tem mais um jogo para fazer. Mas é também um adversário difícil de ser batido. E daí o Luxemburgo tem que mudar, né, esse discurso de que, olha, a nossa prioridade não é sul-americana. Eu entendo quando ele fala isso, porque ele está preocupado com o brasileiro também. Mas, olha, ele tem que ter um cuidado muito especial com a Sul-Americana. Esse jogo contra o Estudiantes, tanto é que ele não botou todos os titulares lá em Belo Horizonte, mudou até o time. Acho que alguns daqueles que ele pôs devem jogar como titular, que são melhores do que aqueles que vinham jogando, tipo o Matias Rojas, o Veríssimo, o Moscardo é titular, tem que jogar, não tem essa desculpa. O Vera é muito fraco. Aí ele tem que pensar em ganhar bem do Estudiantes, porque os jogos que ele passou na Sul-Americana foram contra adversários discutíveis. Eu acho que, pela tradição, o Estudiantes é um time que vai dar mais trabalho. E o jogo do Corinthians para passar a próxima fase é esse, na Arena do Corinthians em Itaquera, viu, Cerotti? Esse que é o grande problema. Até porque o Estudiantes não é um time assim, digamos, pressão, mas é um time com tradição. E você não deve bobear contra times de tradição, porque existe o sério risco de entrar pelo cano. Por isso, o Corinthians jogando em casa, na minha opinião, tem que fazer o resultado. Se o Corinthians passar, o Corinthians teria um brasileiro pela frente, América ou Fortaleza, aí o Corinthians poderia até sonhar, por que não, chegar numa semifinal, numa final de Copa Sul-Americana. Por isso, atenção, seria bom ter contra o Estudiantes. O problema é que o Poderia Vanderlei... cruzar com o São Paulo na frente, na semifinal? Não, o São Paulo está do outro lado da chave. O São Paulo cruzaria com o Botafogo para chegar numa final. Eventualmente, uma final Corinthians e São Paulo seria o É sonho. possível. É possível, em Montevidéu, o sonho da Sul-Americana. Não sei se será realizado. A questão é: o Vanderlei Luxemburgo veio, ironicamente, brigar na coletiva, dizendo que qual é o problema? Qual é o problema com você de mudar o foco? A gente mudou o foco. A gente estava no foco e agora mudou o foco. Mas o Simples. problema não é mudar o foco, o problema é constantemente mudar o foco. Aí parece meio apelativo. Acho Né? que se quiser ganhar alguma coisa, uma taça, realmente a Copa Sul-Americana passa a ser a grande inspiração do Corinthians. Mas, Quartarolo, vamos jogar contra os Estudiantes com o time completo, ok? Hum. Eu pergunto, Lucas Veríssimo, que estreou contra o Cruzeiro, e Matias Rojas, que jogou alguns momentos da partida contra o São Paulo, são titulares? Eu acho que eles têm que começar a usar esses jogadores. É sangue novo. A zaga do Corinthians, o Gil não vive um grande momento, embora eu não acho que ele seja culpado de tudo, não. Eu acho que há muito problema do Corinthians na cabeça de área, principalmente quando joga o Fausto Vera. Eu acho que os zagueiros ficam muito, sabe, mano contra mano do outro lado, mano a mano, fica complicado. Ficam muito expostos. Esse Moscardo entrou bem, ele não escalou naquele jogo dizendo que, olha, é que ele vinha de contusão.
mas eu prefiro ele sem ritmo de jogo do que o Fausto Vera com ritmo, porque ele é melhor que o cara. Ele sabe jogar, ele é um jogador que está com vontade, está com fome, e joga para frente, não joga só de lado, não. E o Matias Rojas mostrou que com a bola no pé pode fazer diferença. Então, e está perdendo o Adson aí, né? Já liberou o cara. O Hudson já está indo para a França, vai jogar pelo Nantes. Corinthians, no domingo, já anunciou, porque ele vai fazer exames, deve assinar contrato. Aliás, o Hudson tem só 22 anos. Aí o tal do Nantes, que não é lá grande coisa na França, fez uma proposta, 5 anos de contrato para o cara. Vai pagar 5 milhões de euros, mais ou menos 27 milhões de reais por Corinthians. O Corinthians só tem 70% dos direitos do Adson, mas conseguiu colocar uma cláusula dizendo que 20% de uma futura negociação irá para o Corinthians. Bom negócio Bom não é, negócio. mas não, excelente não é, mas é bom negócio dadas as circunstâncias. Afinal de contas, o Adson não é assim nenhuma grande cria do futebol brasileiro reconhecida internacionalmente. Está apenas no início da carreira dele. Bom, tudo bem. Só que, perdeu o Watson, perdeu o Roger Guedes, mas está perdendo mais do que ganhando, Cortarô. Mas aí eu acho que o Corinthians não pode fazer muita coisa. Aí tinha que aproveitar, porque, primeiro, vão dar um dinheiro legal para o garoto também. Já 5 anos de contrato. uma chamada independência financeira e aquele sonho de deslanchar na Europa e depois para um time maior. E se não for, Seródio, mesmo assim vai estar com os bolsos cheios. Então é claro que a família pensa nisso, o Adson pensa nisso, e é complicado você manter um jogador, tentar segurar um jogador dessa forma. O Corinthians não ia cobrir essa proposta, com certeza não. E eu acho que esse negócio de ficar com 20% e ainda vai ter a cláusula de formação, que vai até 23 anos pela lei da FIFA, então eu acho que acabou sendo um bom negócio, porque, como você disse, ele não é astro, não é nada genial. O Wesley também está aparecendo aí, pode jogar daquele lado, embora jogue mais pela esquerda. Ou seja, tem uns garotos aí que o Corinthians pode aproveitar. Teve outro menino que foi para o Zenit, né? No meio do ano, o Duqueiroz também. Então o Corinthians está se desfazendo dessas peças, principalmente para repor dinheiro. O Corinthians precisa controlar o caixa. E essa é uma boa proposta nesse momento. Saiu da Copa do Brasil, onde podia ganhar muito mais dinheiro se fosse a final. Já perdeu dinheiro aí. Por isso que a Copa Sul-Americana passou a ser importante, porque a Copa Sul-Americana premia por vitória e premia por classificação. Não é a mesma coisa da Libertadores, mas ajuda bem. Eu acho que ajuda bem. Então tem que pensar em tudo isso. Então, e com a chegada do Matias Rojas, ele jogava lá na Argentina pela direita. Não era um jogador rápido, insinuante, que aprofunda como o Adson, mas é um jogador que pode fazer aquele trabalho com passagem de lateral, aquela coisa toda. Então dá para fazer, dá para compensar. Eu não lamento, se fosse corintiano, né? Eu não lamentaria tanto a saída do Adson, não. Acho que não é um jogador que. O Roger Guedes, sim. Até o próprio Yuri Alberto, se sair, pode fazer falta, mas, enfim, eu acho que é o mercado. O Corinthians está se virando para ver se contrabalança o caixa. Eu faria a mesma coisa. Não, tá. Lembrando que o caminho do Corinthians até no eventual final da Copa Sul-Americana é mais fácil do que o caminho do São Paulo. O São Sim. Paulo, eventualmente, poderia pegar o Botafogo na semifinal. Aliás, se São Paulo e Botafogo fizerem uma semifinal, sinal de que teremos uma final brasileira, porque do outro lado temos 3 brasileiros lutando por uma vaga. Então, a chance é muito grande de ter uma final brasileira. Agora, Quartarolo, o Vanderlei Luxemburgo, que foi chamado pelo nosso amigo aqui, como que é o nome dele? O Wolf, de ultrapassado até as formigas, sabe? Ele vem fazendo um bom trabalho no Corinthians, porque se você parar para pensar, vai, pelos ovos que tem, está saindo omelete. Faltam ingredientes, né? De vez em quando ele perde a mão, o ovo choca, né? Mas eu acho que uma coisa boa, se há coisa boa numa derrota para o São Paulo, primeiro que foi o Corinthians voltar à sua realidade. O Corinthians já percebeu que tem muitos defeitos. O Dorival Júnior mostrou todos os defeitos do time do Corinthians. E foi mal armado, na minha opinião, pelo Luxemburgo para aquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Ok. E também serviu. Eu gosto do Luxemburgo, acho um treinador histórico, tudo bem. Mas é só ele ganhar uns jogos, embalar,
que ele começa com aquele ar professoral à la Abel Ferreira, querendo dar aulas. Ele foi muito infeliz nas últimas coletivas aí, inclusive dá uma entrevista lá no apito final com o Neto, com as meninas lá, e olha, porque não sei, querendo ensinar como se faz as coisas. Então, isso me incomoda no Luxemburgo, até porque ser dono de uma TV em Tocantins não quer dizer que é exemplo para a comunicação brasileira, com todo o respeito ao Tocantins. Então, falou muita bobagem, passou do ponto numa coletiva. Aí eu não tenho que fazer análise. Bom, então vai fazer terapia. Você não pode analisar o jogo? E daí fica analisando o jogo agora a todo momento. Ah, o Corinthians entrou a 20 por hora, o São Paulo a 200 por hora. E quem escalou o time? Fui eu? Foi ele. Então, acho que serviu para baixar um pouquinho a bola do Pofechô. Aí o Pofechô vai pisar no chão, e o Pofechô, quando pisa no chão, na gama, melhora, viu, Seródio? Ah, tá. Eu vou ser obrigado aqui a fazer um elogio ao Vanderlei Luxemburgo. Sim. Não é Moscardo, obrigado, não. bom jogador. Foi ele que descobriu. O tal do Wesley é bom jogador. Bom, Foi ele que descobriu. Tá certo que também não vai descobrir todos, eu não diria que ele descobriu, Seródio, ele teve a coragem de escalar. mas Porque ele quem que pôs descobriu foi o lá. pessoal da base do Corinthians, né? Tá, isso é lógico, mas ele que pôs no time. Sim, Ele que pôs no time. E tem uma virtude nisso. sim. Vamos ver o que o Vanderlei Luxemburgo consegue fazer com os ovos que tem até o final da temporada. A Copa Sul-Americana é uma saída? É. Não digo salvação, mas é uma saída. O mais importante para salvar o Corinthians é não ser rebaixado. E aí tem que conseguir a pontuação para se livrar disso o mais rápido possível. Mais 20 pontos precisa. Então, É vamos ver. 24? Vamos ver. Bom, Quartarolo, até para encerrar o nosso bate-papo aqui, a nota triste do final de semana esportivo, um acidente envolvendo o ônibus de torcedores do Corinthians na volta de Belo Horizonte, que infelizmente vitimou 7 torcedores até a hora que a gente veio estava gravando aqui. A gente só lamenta, Seroto, lamenta, fica triste. Os torcedores foram a Belo Horizonte, torceram, empurraram o time, voltavam até felizes, né? 1-1. Daí o ônibus perde o freio em determinada curva. Agora passa a ser um problema policial. Espero que não vire mais um problema policial que seja esquecido na próxima semana, como acontece no Brasil em várias situações. É só lamentar, eu não posso nem comentar sobre isso, porque os fatos vão surgindo e vão sendo analisados pela polícia rodoviária, que tem capacidade para resolver isso. A gente só tem a lamentar muitos jovens, né? Principalmente jovens faleceram. Até agora, 8, viu, Seroto? 8 pessoas, e ainda tem gente gravemente ferida que pode vir a falecer. A gente torce para que eles se recuperem. A vida é sempre, a gente tem que sempre primar e valorizar a vida, né? E são jovens, isso aí machuca mais ainda a gente. Então, realmente foi um domingo triste por causa disso. Lamento, muito triste, não desejaria isso para ninguém. E agora que se apure as responsabilidades. Lembrando que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, logo depois do acidente, divulgou uma nota dizendo que a companhia aí que estava fazendo o transporte não tinha registro nem autorização para realizar transporte interestadual de passageiros. Aí é preocupante. Tomara que se apure a responsabilidade, porque fatos como esse são muito tristes e a gente não quer envolver no futebol, aliás, não quer envolvendo a vida de ninguém em situação nenhuma. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo aí, vamos esperar Corinthians e Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Tinha o Bozelli, não sei se continua, mas no Campeonato Argentino jogava no Estudiantes. Ai, meu Deus, a lei do ex. Olha, o Bozelli eu não destratava, não. Achava o jogador aproveitado, muito aproveitável. O Corinthians acho que não aproveitou como devia. Mas, de qualquer maneira, tem jogado, sim. Eu acho que até que ele vai jogar, viu? Bom, de qualquer maneira. Lembre que o Estudiantes é de La Bruja, La Brujita, e agora temos uma Bruja 3, que é o neto do primeiro. Bom, as bruxas existem, viu? Pero, João, a gente não acredita, pero que ai, né? Mas Sim, fazer o como quê, né? não?
Oh, sim, como não. Gente, um abraço, boa semana. Tomara que seja uma grande semana para todos nós, com mais notícias boas do que notícias ruins, né? E que o futebol brasileiro vá bem na Sul-Americana, na Libertadores. E no fim de semana, de novo, o Campeonato Brasileiro, que já tem o Botafogo, na minha opinião, como campeão. E a briga é do segundo Não, para baixo, Seródio. Do segundo para baixo. eu concordo que o Botafogo está com a mão na massa. Mas eu quero lembrar aqui um fato histórico. Tem Sim, coisas que só acontecem com o Botafogo. Um beijo, Catarina. manda clicar lá, para ajudar Se o Zé. inscreve lá, se inscreve, Se espalha o inscreve, se inscreve. programa, dá positivo. Valeu, pessoal. Um Obrigado. abraço. Até amanhã, se Tchau. Deus Boa quiser. semana. Tchau, tchau. Tchau.